Olá, nós seguimos acompanhando a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E a gente começa o boletim de hoje falando sobre os acordos assinados nesta terça-feira pelos países. Eles se comprometeram a reduzir o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir em até 30% a emissão do gás metano até 2030. O acordo é inédito. Cerca de 100 países assinaram o compromisso global sobre o metano com o objetivo de reduzir 30% das emissões do gás até 2030. O metano é um dos maiores poluentes do meio ambiente e é produzido principalmente pela atividade pecuária. O Brasil, quinto país do mundo em emissão do gás, resistia a assinar esse tipo de compromisso, já que é o maior exportador de carne bovina do planeta. Mas a pressão internacional venceu. O outro avanço da COP26 foi anunciado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. 110 países assinaram a Declaração sobre Florestas, que tem o objetivo de zerar o desmatamento até 2030. Nações como Estados Unidos e Alemanha, além de 17 doadores privados, se comprometeram a apoiar o projeto com quase 10 bilhões de reais, que serão liberados até 2025. O acordo prevê a parceria com os povos indígenas. O Brasil recebeu destaque na fala do primeiro-ministro, que defendeu que a iniciativa abre caminho para a criação de empregos. Brasil, some of the largest forest estates in the world. O presidente Jair Bolsonaro, que cumpria a agenda pessoal na Itália, enviou um vídeo comentando o assunto. Faço um chamado a todos os países para que ajude a defender todas as florestas. O governo assinou todos esses papéis, todos os compromissos que apareceram na frente, o governo brasileiro assinou, está com a caneta afiada, mas quando a gente olha para o que o governo faz no Brasil, obviamente a gente perde as esperanças, porque vê que o Brasil, o país, o governo brasileiro vai na direção contrária. Segundo reportagem do jornal O Globo, o governo federal, ao formular uma licitação de contratação de assessoria de imprensa para promover o país no exterior, usou dados distorcidos sobre a realidade ambiental, citando, por exemplo, que enquanto números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do próprio governo demonstraram alta de quase 8% no desmatamento da Amazônia em 2020, o edital diz que o país teve queda de 5,5% na atividade ilegal. As promessas do governo brasileiro vêm se mostrando vazias. Nesta terça-feira, o responsável por assessorar a atuação do país em Glasgow, Oswaldo Lucon, pediu demissão. Ele ocupava o cargo de coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Não ocorreu nenhum evento pontual, nada específico. Eu escrevi um e-mail ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, com quem tenho um bom relacionamento, e pedi a ele que transmitisse ao presidente da República a minha saída. E desejo que quem me suceder aprimore a interlocução entre governo e sociedade, melhorando nossas políticas e nosso desempenho na área de clima. A notícia não surpreende especialistas. O Observatório do Clima lançou um levantamento das políticas ambientais nos 1000 dias do governo Bolsonaro nesta terça-feira. O governo não perdeu nenhuma oportunidade de diminuir a importância do país, diminuir a capacidade de interlocução internacional do Brasil nessa agenda ambiental. Nos custa muito caro, nos custa inclusive economicamente muito caro. E o ambientalista Carlos Durigan conversou com a gente aqui no estúdio da Cenário. Ele fez uma análise sobre esses dois acordos assinados nesta terça-feira na COP26. O desmatamento ilegal, ele não deveria existir já, né? Uma vez que são ações ilegais que estão empreendendo a degradação e o desmatamento. Então, não adianta nós colocarmos um prazo aí de 9 anos para acabarmos com o desmatamento ilegal. Ele precisa ser acabado agora. E outra questão é que, como eu falei, né, nós vivemos um cenário em que gradativamente nós temos visto recordes sendo batidos, né, quando falamos aí em desmatamento. E a Amazônia tem sido um palco importante dessa mudança de cenário, muito sendo constituído a partir dos próprios incentivos e da falta de ações concretas por parte do governo federal. Então nós precisamos agora ver concretamente como as ações vão se reverter, porque nós vemos aí um esforço de governos estaduais, em alguns casos, sociedade civil organizada,
movimentos, né, dos povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia, combatendo o desmatamento através de ações positivas e mesmo denunciando esse cenário nacionalmente e até internacionalmente, para buscar reverter. O que nós precisamos saber agora é se o governo federal ele vai se somar a esses esforços que já existem e não continuar trabalhando contra, né, esses esforços de conter o desmatamento, conter os crimes. E no caso do metano, o metano é o segundo gás de grande efeito nas mudanças do clima, é um gás de efeito estufa muito potente, né? Depois do dióxido de carbono é o principal, e as emissões de metano no Brasil, quase 70% das emissões de metano contabilizadas no Brasil vêm das atividades relacionadas à agropecuária. E a programação na conferência continua nesta quarta-feira. A partir de hoje, os líderes estaduais buscam apoio de financiamento. E a nossa equipe recebeu 2 vídeos de ativistas indígenas brasileiros que estão participando. Eles comentaram para a gente como está sendo a participação dos povos indígenas brasileiros na Conferência das Nações Unidas. Nós estamos aqui na COP26, o maior espaço de tomada de decisão em relação às mudanças climáticas. Hoje é o 2º dia do evento e também é o 2º dia do Summit dos Líderes Globais, onde líderes e representantes de todas as nações estão dando suas declarações de como eles vão se comprometer para combater a crise climática. É importante que as juventudes estejam representadas nesse espaço, porque nós precisamos trazer as nossas vozes e todas as nossas demandas para garantir que a crise climática seja condizente com os efeitos que a gente tem sofrido no presente e ainda vai sofrer no futuro, sendo o grupo mais afetado por ela. E nós jovens, a gente tem a obrigação de estar acompanhando tudo que está acontecendo, os debates, as plenárias, os espaços de tomada de decisão, porque estão falando do nosso futuro e nós jovens somos as pessoas que vamos ocupar por mais tempo o planeta Terra. Então é de bastante relevância que a gente esteja acompanhando e falando sobre as nossas demandas e posicionamentos. E a gente continua falando de COP26 agora para atualizar você sobre as últimas notícias direto de Glasgow, lá na Escócia, claro, lá do site da Cenário. A gente destaca agora que a Tichai Suruí, ativista indígena que fez a abertura, né, foi a única indígena da abertura da COP, ela afirmou ter sido intimidada por cúpula bolsonarista na COP26, um dos nossos destaques lá no site. O Unicef alerta que 1 bilhão de crianças dependem de decisões políticas da COP26. A gente sabe que as crianças são o futuro das nações e elas podem ser afetadas se o mundo não se preparar, não evitar maiores catástrofes. A gente destaca também que na COP26, indígenas ganham espaço após décadas de escanteio. E por fim, para finalizar as últimas notícias, a Terra está falando. Não temos mais tempo, declara ativista indígena na COP26. E a gente, claro, segue acompanhando tudo o que acontece, as principais discussões lá na Escócia, para atualizar você sobre as principais notícias da COP26. E é claro, outro boletim como esse, ainda hoje aqui no site e também nos meios de comunicação da Cenário. Até a próxima!